Momento importante nas ações da Azevedo, tá? A gente está fazendo um teste fundamental para continuar nossa leitura de alta. Então vamos ter que ver aí o que que pode, o que que não pode acontecer nessa região para justamente continuar com o nosso alvo que está muito forte. Então vale a pena para quem gosta da ação pensar em investir nessa faixa de preço, principalmente focando no longo prazo e vamos ver ponto a ponto essas regiões aí importantes do gráfico. Bem-vindos. Vamos atualizar então a nossa análise da Azevedo, AZEV4. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência. Vale a pena comprar, vale a pena vender. Vamos ver tudo que o gráfico nos mostra. Porque a gente fez um teste importante no dia de ontem e hoje a gente deve continuar fazendo esse teste. Vai ser fundamental para a gente traçar a nossa leitura de alta, porque essa região está sendo cada vez mais consolidada com um fundo de longo prazo e já nos deixa bem confortável para ter uma zona que a gente não pode perder, que aí sim, perdendo essa região, tudo se desfaz e a gente vai ter uma queda muito forte. O que eu não acredito, então já deixando no início já claro, eu não acredito em cenário de alta, de baixa por enquanto, tá? Tudo indica que a gente está tendo apenas uma correção para depois voltar a subir, tá? Então vamos ver tudo ponto a ponto no vídeo de hoje. Só antes de continuar, não esqueça do nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, no primeiro comentário fixado, já clica e já se inscreve. Aproveita aí que é um mercado que em breve vai dar uma disparada forte. Quem não estiver acompanhando vai se arrepender depois. E também vai ficar mais duas ações para vocês olharem. Bovespa já deve ter muito perto de terminar o seu movimento corretivo. Então tem muita coisa aí dando oportunidades muito interessantes. Então já não esquece de olhar no final do vídeo, tá? Então vamos lá, gráfico semanal aqui. Vamos repassar aí para nossa audiência rotativa. A gente tem uma grande formação de fundo aqui nessa faixa dos 1,10 a 1,20. Percebe que a gente tem vários toques aqui lá desde 2019 e agora, especialmente nessa região aqui de 2022 para cá, a gente já tem aqui uma enorme zona de acumulação. A gente teve um falso rompimento de fundo aqui justamente nessa faixa do 1,15, tá? Percebe que a gente tentou uma vez, duas, na terceira a gente perdeu, rejeitou, voltou e a gente veio testar justamente esses 1,10 aqui de novo, tá? Tudo isso dentro de um contexto onde entrou compra pesada aqui embaixo, bem acima da média, então mostra que sim, tem bastante gente interessada nessa região, o que torna ainda mais importante essa faixa de preço aqui. Deixar aqui reforçar 1,20 e até 1,50, tá? Entre 1,20 e 1,50. E o porquê que essa região também é importante? Pela questão do stop, tá? É uma região muito interessante porque a gente tem um stop razoavelmente pequeno, tá? Que é 26%, não chega a ser exatamente pequeno, por isso que é importante também maneirar no tamanho da posição e para não ficar desesperado depois caso um movimento no sentido contrário aconteça, mas a gente de jeito nenhum pode perder esse fundo aqui dos 1,10. Tá? Perdendo esse fundo dos 1,10 a coisa complica, a gente pode sim ver um desastre aí dela despencar praticamente em queda livre. E eu acredito que não seja o nosso cenário mais provável, tá? Por toda essa injeção de dinheiro que a gente teve aqui embaixo, a gente testou esse fundo para validar, a gente já voltou a trabalhar acima dessa primeira barra, tentou dar ignição ao mercado, e se a gente for dar um zoom aqui, a gente vai ver que a gente muito provavelmente vai fechar o semanal aqui na região dessa outra barra importante do dia 24 de junho, tá? Inclusive a gente está testando, ó, justamente esse limite dessa maior zona de acumulação aqui na casa dos 1,40 a 1,50, tá? Então o semanal tá com toda a pinta de acumulação. Passando pro gráfico diário, a gente também vai ver outro cenário bem interessante, que é justamente o que? A gente tentou romper esse topo dos 1,86, não conseguiu. A gente trouxe até na semana passada que o mais provável por esse contexto era a gente recuar, voltar para essa região dos 50, podendo recuar até mesmo para essa zona aqui dos 1,30, 1,34, o que daria novas oportunidades para quem ainda não comprou e quer comprar numa região um pouquinho mais confortável, justamente por causa do stop que eu mostrei agora para vocês. Tá? Só antes de continuar, vou deixar o avisinho aqui para vocês não se esquecerem de serem bacaninhas e se inscrever, ativar a notificação, dar um joinha se está gostando do nosso conteúdo, deixa um comentário, qualquer coisa.
Isso ajuda muito o nosso engajamento, a nossa meta de 10.000 inscritos até o final do ano e vai ficar na nossa área de membros aí também para vocês olharem na tela. Beleza? Continuando aqui, o que que a gente vai conseguir projetar então? Esse falso rompimento, que nem a gente viu desse topo, é o que gerou esse movimento de recuo pelo semanal, tá? Só antes de voltar para o semanal, reforçar, olha o quanto de volume entrou nessa pernada de alta aqui, tá? Então, o natural é que essa região aqui toda sirva como uma região de suporte. Então, a gente começou nos 1,24 e 25, que é justamente esse topo, esse fundo, perdão, esse topo que a gente rompeu aqui, então não seria nada demais a gente recuasse até essa região. Mas se a gente voltar para o gráfico semanal, como eu estava mostrando para vocês, a gente está testando esse suporte importante dessa grande zona de acumulação. Tá? Então, por isso que mesmo assim eu acredito que essa zona é uma zona importante de longo prazo para quem está interessado em pegar esse potencial de valorização que a gente tem aqui nas ações Azevedo. Por isso que eu acredito que para quem quer botar um capital aí mais de risco, aquela ação pimentinha que nem todo mundo gosta de falar, que tem um potencial explosivo, essa região aqui é interessantíssima, tá? E o que que a gente vai falar de alvos aqui? Primeiramente, a gente precisa superar essa região dos R$ 2, dessa grande acumulação aqui. Essa vai ser a nossa zona mais importante e a zona que a gente tem que ter mais atenção do que pode acontecer a partir de agora. E qualquer recuperação aqui, a gente precisa romper essa região. Aí abre espaço para a gente falar assim num novo ciclo de alta, onde a gente vai ter bons alvos. Inclusive, o nosso primeiro alvo é os 2. Depois a gente vem testar esse topo aqui na região dos R$ 4, que já dá aí uma alta muito expressiva aí de mais de 150% de alta. E o nosso alvo mais importante para todo esse ciclo corretivo é justamente a correção deste movimento de queda todo para cima, tá? Então a gente está falando aí em retornar aos 4 e depois justamente nessa região dos 6, onde a gente tem esses topos aqui e essa acumulação. Então a gente está falando aí numa alta de 300%, lembrando sempre de reforçar longo prazo, pessoal. Não sei quanto tempo vai levar, se vai levar 6 meses, 1 ano, 2 anos. A gente projeta aqui que o gráfico está mostrando como tendência, mas o tempo que isso vai levar não tem como saber, tá? Mas na minha leitura, ótima oportunidade, tem tudo para a gente continuar subindo a partir desse ponto. Ah, não esqueça de olhar as outras duas análises aparecendo em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas também. Valeu!